Olá, aqui é a professora Beatriz Helena e eu sigo com a nossa leitura de domingo, Frankenstein de Mary Shelley. Hoje eu vou ler 4 cartas que aparecem na obra, carta 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Carta 1, a Senhora Saville, Inglaterra. São Petersburgo, 17 de dezembro de 1700 e não tem a complementação da data. Você há de ficar contente em saber que nenhum desastre acompanhou o início desta minha aventura, que vem encarando com muitos maus presságios. Cheguei aqui ontem e minha primeira tarefa é tranquilizar minha querida irmã a respeito de meu bem-estar e dizer de minha confiança cada vez maior no sucesso da minha empreitada. Já estou bem ao norte de Londres e, enquanto caminho pelas ruas de Petersburgo, sinto uma brisa fria do norte bater nas faces, o que revigora meus nervos e me enche de alegria. Você entende essa sensação? Essa brisa que vem das regiões para as quais me dirijo me faz antegozar aqueles climas gélidos. Meus devaneios, inspirados por esse vento de promessas, tornam-se mais vívidos. Tento em vão me convencer de que o polo é um lugar de geadas e desolação, mas ele sempre se apresenta à minha imaginação como uma região de beleza e prazeres. Ali, Margaret, o sol é sempre visível. Seu amplo disco apenas contorna o horizonte e difunde um perpétuo esplendor. Ali, porque com sua licença, minha irmã, darei crédito aos navegadores que me precederam, ali a neve e gelo estão ausentes, e navegando um mar tranquilo, somos levados a uma terra que ultrapassa em maravilhas todas as demais regiões habitáveis do globo, descobertas até agora. Seus produtos e atributos talvez sejam incomparáveis, assim como são, sem dúvida, os fenômenos dos corpos celestes naquelas solidões inexploradas. O que não esperar de uma terra onde a luz é eterna? Talvez consiga descobrir ali o assombroso poder que atrai a agulha, essa agulha de bússola, tá, gente? E ajustar milhares de observações celestes que requerem apenas essa viagem para explicar, de uma vez por todas, suas aparentes excentricidades. Vou saciar minha curiosidade com a visão de uma parte do mundo nunca visitada e pisar em terras nunca marcadas pelas pegadas do homem. Essas são as coisas que me atraem e são suficientes para me fazer vencer todos os temores a respeito de perigos ou da morte e levar-me a iniciar essa laboriosa viagem com a alegria de uma criança ao subir em um barquinho, com seus companheiros de férias, em uma expedição de descoberta pelo rio de sua cidade. Mas, supondo que sejam falsas todas essas conjecturas, você não terá como contestar o inestimável benefício que poderei oferecer à humanidade inteira, até sua última geração, ao descobrir próxima ao polo a passagem para esses lugares, cujo acesso hoje requer tantos meses, ou ao determinar o segredo do imã, o qual, se for possível revelá-lo, só poderá ser descoberto em um empreendimento como o meu. Ele está indo para uma parte da Terra que ninguém foi, que hoje nós conhecemos como Antártida, que naquela época ainda não tinha sido explorada pelo ser humano. Nós estamos aqui no século XIX, né? Sempre bom lembrar. Essas reflexões dissiparam a agitação com que comecei esta carta, e sinto o coração vibrar com um entusiasmo que me eleva aos céus, pois nada contribui mais para tranquilizar a mente do que um propósito firme, um ponto no qual a alma possa fixar seu olho intelectual. Essa expedição é meu sonho favorito desde a juventude. Li com vivo interesse os relatos das várias viagens já realizadas na esperança de chegar ao Oceano Pacífico Norte pelos mares que circundam o polo. Como você deve estar lembrada, a biblioteca do nosso querido tio Thomas era composta pelas histórias de todas as viagens feitas com propósitos de descoberta. Minha educação foi negligenciada, embora eu fosse um leitor apaixonado. Mas estudei esses volumes dia e noite, e minha familiaridade com eles apenas serviu para aumentar
o pesar que senti quando criança, ao saber que uma determinação de meu pai, na hora de sua morte, proibira meu tio de me permitir embarcar em uma vida ligada ao mar. Essas visões foram se desvanecendo quando li pela primeira vez aqueles poetas, cujas efusões arrebataram minha alma e a alçaram aos céus. Também me tornei poeta e por um ano vivi no paraíso da minha própria criação. Imaginei que poderia também conseguir um nicho no templo onde os nomes de Homero e Shakespeare são consagrados. Você sabe bem do meu fracasso e de quanto essa decepção foi pesada para mim. Mas justo nessa época, herdei a fortuna de meu primo, e meus pensamentos voltaram-se para a trilha criada por essa antiga inclinação. Já se passaram 6 anos desde que optei por esta empreitada. Ainda consigo lembrar o momento em que passei a me dedicar a esse grande projeto. Comecei habituando meu corpo às provações. Acompanhei baleeiros em várias expedições ao Mar do Norte. Suportei voluntariamente frio, fome, sede e falta de sono. Muitas vezes trabalhei duro durante o dia, mais do que os marinheiros comuns, e dediquei minhas noites ao estudo da matemática, da teoria da medicina e daqueles ramos das ciências físicas dos quais um aventureiro dos mares pode extrair as maiores vantagens práticas. Por 2 vezes me ofereci para trabalhar como ajudante em um baleeiro da Groenlândia e ganhei o afeto de todos. Confesso que senti uma ponta de orgulho quando meu capitão me ofereceu o posto de imediato do navio e me pediu com a maior sinceridade que permanecesse com ele, de tanto que valorizou meus serviços. E então, querida Margaret, não sou merecedor de cumprir esse grande propósito? Poderia ter passado minha vida em meio a comodidades e luxos, mas preferi a glória em lugar de todas as seduções que a riqueza colocou no meu caminho. Ah, que bom seria se uma voz de incentivo respondesse que sim. Minha coragem e minha determinação são firmes, minhas esperanças oscilam e meu ânimo com frequência se deprime. Estou prestes a realizar uma viagem longa e difícil, e os imprevistos irão requerer toda a minha bravura. Será exigido de mim não apenas que eleve o ânimo dos outros, mas que às vezes sustente o meu próprio, quando o deles vacilar. Este é o período mais favorável para viajar pela Rússia. Eles correm rapidamente pela neve com seus trenós. O movimento é prazeroso e, em minha opinião, bem mais agradável do que o de uma carruagem inglesa. O frio não é excessivo, se você se enrolar em peles, vestimenta que já adotei. Porque há uma grande diferença entre andar em um convés e permanecer horas sentado imóvel, quando a ausência de exercício pode fazer o sangue realmente congelar em suas veias. Não tenho nenhuma intenção de perder a vida na estrada dos Correios entre São Petersburgo e Arcangel. Devo partir desta última cidade em 15 dias ou 3 semanas, e minha ideia é alugar um navio, o que pode ser feito facilmente, pagando o seguro para o proprietário, e contratar quantos marinheiros julgar necessários entre aqueles acostumados à pesca baleeira. Não pretendo partir até o mês de junho. E quando deverei voltar? Ah, querida irmã, como posso responder essa pergunta? Se tudo der certo, muitos meses, talvez anos irão se passar antes que você e eu possamos nos ver de novo. Se eu falhar, você talvez volte a me ver logo, ou nunca. Adeus, minha querida e excelente Margaret. Que os céus façam chover bênçãos sobre você e que me poupem, para que eu possa muitas e muitas vezes testemunhar minha gratidão por todo o seu amor e bondade. Seu afeiçoado irmão, R. Walton. Então essa foi a carta 1, né? Lembrando, essa São Petersburgo, onde ele está na época, é a capital da Rússia, né? Isso é antes da Revolução Russa, então não existe a União Soviética, tá? É sempre bom a gente se lembrar do contexto, se localizar no contexto histórico. Carta 2, para a senhora Saville, Inglaterra. Arcangel, 28 de março, 1700, mas ele não completa o ano exato. Como o tempo passa devagar aqui, rodeado como estou por gelo e neve.
Mesmo assim, um segundo passo nessa minha empreitada está sendo dado. Aluguei um barco e estou ocupado em arregimentar marinheiros. Os que já contratei parecem ser homens nos quais posso confiar, e certamente são dotados de uma coragem inabalável. Mas tenho um desejo que até agora não fui capaz de satisfazer, e sinto falta disso como se fosse o pior dos males. Não tenho nenhum amigo, Margaret. Quando eu exultar com o entusiasmo do sucesso, não haverá ninguém a quem possa participar minha alegria. Se a decepção tomar conta de mim, não terei ninguém que me apoie em minha tristeza. Posso colocar meus pensamentos no papel, é verdade, mas esse é um recurso muito pobre para comunicar a emoção. Olha o ser humano aí necessitando de interação o tempo todo, né, gente? Necessitando de convivência. Isso é muito humano, né? Não importa a cultura, a época. A gente precisa de par, né? Então, posso colocar meus pensamentos no papel, é verdade, mas esse é um recurso muito pobre para comunicar a emoção. Gostaria de ter a companhia de um homem que pudesse demonstrar empatia por mim, cujos olhos reagissem aos meus. Você pode achar que sou romântico, minha querida irmã, mas sinto muito intensamente a falta de um amigo. Não tenho ninguém perto de mim que seja gentil, mas corajoso, que tenha uma mente culta, além de ampla, cujos gostos sejam parecidos com os meus, que aprove ou corrija meus planos. Como um amigo assim poderia reparar os erros de seu pobre irmão? Sou impulsivo demais na execução e impaciente demais diante das dificuldades. Mas o pior dos meus males é ter sido autodidata. Durante os primeiros 14 anos de minha vida, corri solto pelos campos, e nada li, a não ser os livros sobre viagens do tio Thomas. Nessa idade, tive contato com os poetas célebres de nosso país, mas só percebi a necessidade de me familiarizar com outras línguas quando já não estava mais em meu poder extrair os benefícios mais importantes de tal convicção. Agora tenho 28 anos de idade, e na realidade sou menos instruído do que muitos estudantes de 15. Isso numa classe social de pessoas com posses, tá, gente? É claro que isso não é o padrão da época. É verdade que tenho pensado mais e que meus devaneios são grandiosos, mas eles carecem daquilo que os pintores chamam de coesão. E preciso muito de um amigo que tenha senso suficiente para não me desprezar como romântico e afeição suficiente por mim para tentar ajustar melhor minha mente. Bem, mas essas são queixas inúteis. Com certeza não deverei encontrar nenhum amigo no vasto oceano, nem mesmo aqui em Arcangel, entre comerciantes e marinheiros. Mas alguns sentimentos, discordantes do rebanho da natureza humana, pulsam até mesmo nesses peitos rudes. Meu contramestre, por exemplo, é um homem de magnífica coragem e iniciativa. Tem um desejo louco de glória, é um inglês, e misturadas aos seus preconceitos nacionais e profissionais, que não foram atenuados pela cultura, mantém algumas das qualidades mais nobres da humanidade. Conheci-o a bordo de um navio baleeiro. Ao descobrir que estava desempregado nesta cidade, foi fácil contratá-lo para me ajudar em minha empreitada. O imediato é uma pessoa excelente, é uma pessoa de excelente disposição, e se faz notar no navio por sua gentileza e pela moderação com que impõe disciplina. Essa circunstância, aliada à sua bem conhecida integridade e destemida coragem, despertou-me intenso desejo de contratá-lo. Uma juventude solitária, meus melhores anos vividos sob seu gentil e feminino acolhimento, refinou em tal grau a base do meu caráter que não consigo superar a intensa aversão que sinto diante da habitual brutalidade exercida a bordo de um navio. Nunca acreditei que fosse necessária, e quando soube de um marinheiro igualmente distinguido por seu bom coração, quanto pelo respeito e pela obediência que sua tripulação lhe dedicava, fiquei peculiarmente feliz em poder contar com seus serviços. Ouvi falar dele pela primeira vez, sob uma aura bem romântica, por uma mulher que deve a ele a felicidade de sua vida.
A história, resumidamente, é a seguinte. Há alguns anos, apaixonou-se por uma jovem dama russa de moderadas posses. E tendo juntado uma considerável soma em dinheiro de recompensas por viagens, o pai da jovem consentiu na união. Ele viu sua noiva uma única vez antes da cerimônia, mas encontrou-a em lágrimas. Atirando-se aos pés dele, a jovem implorou que a poupasse, confessando que amava outro, mas que ele, esse outro, era pobre, e o pai dela jamais permitiria a união. É sempre bom lembrar, houve época em que casamento não tinha nada a ver com as pessoas se encontrarem num bar, no Tinder, na escola, na faculdade, e começarem a namorar, não existia isso. A mão das moças era pedida ao pai e era necessário pagar um dote por essa moça. Então, essa questão por isso que ela fala, o pai não consentiria com um casamento com alguém que fosse pobre. Nesse sentido, com alguém que não tivesse dinheiro para, de início, pagar um dote pela moça, Então, atirando-se aos pés dele, esse marinheiro, que foi contratado pelo autor da carta, a jovem implorou que a poupasse, confessando que amava outro, mas que ele era pobre e o pai dela jamais permitiria a união. Meu generoso amigo tranquilizou a moça e, tendo sido informado do nome do amante, na mesma hora desistiu de seu intento. Ele já havia comprado uma fazenda na qual projetara passar o resto da sua vida, mas doou tudo ao rival, junto com o resto de sua fortuna, para que comprasse gado. Então ele mesmo pediu ao pai da jovem que consentisse no casamento da filha com o homem que ela amava. Mas o velho recusou terminantemente, por achar que já tinha um compromisso de honra com meu amigo. Este, ao ver que o pai estava irredutível, saiu do país e só voltou quando soube que sua ex-noiva havia se casado com um homem que amava. Que sujeito mais nobre, você irá exclamar. Sim, ele é. Mas depois disso, decidiu passar o resto da vida a bordo de um navio e tem pouca ideia do que existe no mundo, além de cordames e mastros. Mas não suponha que, por me queixar um pouco ou inventar consolos talvez inalcançáveis para os meus problemas, eu esteja fraquejando em minha resolução. Ela é tão firme quanto o destino, e só estou adiando minha viagem até que o tempo me permita partir. O inverno tem sido horrivelmente rigoroso, mas a primavera promete muito e parece que vai chegar bem mais cedo. Portanto, talvez eu parta até antes do previsto. Não devo me apressar em nada. Você me conhece o suficiente para confiar em minha prudência e bom senso, sempre que a segurança das pessoas é deixada a meus cuidados. Não sou capaz de descrever minhas sensações sobre a perspectiva cada vez mais próxima do início de meu empreendimento. É impossível transmitir qualquer ideia dessa sensação de inquietação, metade agradável e metade assustadora, com a qual me preparo para partir. Estou indo para regiões inexploradas, para a terra da névoa e da neve. Mas não deverei matar nenhum albatroz, portanto não fique preocupada com minha segurança, ou que eu possa voltar a você tão exaurido e infeliz quanto o velho marinheiro. E esse velho marinheiro ele põe entre aspas. Você talvez ria dessa minha alusão, mas vou lhe revelar um segredo. Muitas vezes atribuo meu apego, minha paixão pelos perigosos mistérios do oceano à produção dos mais imaginativos poetas modernos. Há algo em operação na minha alma que não consigo compreender. Sou muito hábil em questões práticas, incansável, um operário que trabalha com perseverança e afinco. Mas ao lado disso há um amor pelo maravilhoso, uma crença no maravilhoso entretecida em todos os meus projetos, que me leva a desviar-me logo dos caminhos comuns dos homens, e até partir para o mar bravio e para as regiões nunca visitadas que estou prestes a explorar. Mas voltemos às considerações mais importantes. Será que irei vê-la de novo depois de atravessar imensos mares e voltar pelo cabo mais meridional da África ou da América? Não ouso esperar tamanho sucesso,
mas também não tolero pensar no contrário. Continuo escrevendo quando tiver oportunidade. Talvez eu receba suas cartas, embora a possibilidade seja bastante duvidosa. Em alguma ocasião em que tenha a máxima necessidade delas para sustentar meu ânimo. Amo você com muita ternura. Lembre-se de mim com afeto, caso nunca mais volte a ter notícias minhas. Seu afeiçoado irmão, Robert Walton. E aqui é bom a gente lembrar, né? Ele é uma história afastada no tempo da do Robinson Crusoe, mas no mesmo século XVIII, em que viajar por mar é bastante perigoso, já há equipamentos náuticos para guiar a viagem, homens treinados e tal, mas ainda mapas, mas ainda é realmente alguma coisa que implica no risco de morte, de desaparecimento, né? Então essa questão recorrente dele sempre aproveitar para desejar que não morra, mas ao mesmo tempo se despedir da irmã. Quem estiver acompanhando, né, as minhas leituras do Robinson Crusoe deve se lembrar que o Robinson escreve, né, do final da vida, então já desde o início ele avisa que a família nunca mais teve notícia dele, né, quando ele saiu para viajar e naufragou. Então isso é uma questão, os riscos, né, de sair pelo mar ainda muito presentes naquela época. Carta 3 para a senhora Saville, Inglaterra, 7 de julho de 1700 e alguma coisa. Minha querida irmã, escrevo umas poucas linhas na pressa para dizer que estou bem e bastante avançado em minha viagem. Esta carta chegará à Inglaterra pelas mãos de um mercador que está voltando para casa, vindo de Arcangel, mais afortunado do que eu, que talvez não veja minha terra natal, quem sabe por vários anos. Mesmo assim estou animado. Meus homens são corajosos e parecem ter firmeza de propósitos. Não desanimam, nem ao ver as lâminas de gelo flutuantes que continuamente passam por nós, indicando os perigos da região para a qual nos dirigimos. Já alcançamos uma latitude bem alta, mas é o auge do verão, e os ventos do sul, embora não sejam tão quentes como na Inglaterra, e nos empurrem rapidamente em direção àquelas praias que eu tão ardentemente desejo alcançar, sopram um pouco de calor revigorante, que eu não imaginara encontrar. Até agora não sofremos nenhum incidente que merecesse menção. Uma ou duas ventanias muito fortes e a ruptura de um mastro são acidentes que navegadores experientes mal se lembram de registrar. E me darei por satisfeito se nada de pior ocorrer durante nossa viagem. Adieu, minha querida Margaret. Tenho certeza de que, para meu próprio bem, assim como para o seu, não terei impulso de arremeter contra o perigo. Serei calmo, perseverante e prudente. Mas o sucesso há de coroar meus esforços. E por que não? Já cheguei até aqui, traçando uma trilha segura por esses mares de caminhos indefinidos. As próprias estrelas são testemunhas do meu triunfo. Por que não continuar por esse indômito, mas obediente elemento? O que poderia deter a coragem determinada e a vantagem resoluta de um homem? Assim, meu coração pleno transborda involuntariamente. Mas devo concluir por aqui. Que os céus a abençoe, minha querida irmã. Muito afetuosamente, R.W. E a carta 4, né, que encerra essas cartas antes do primeiro capítulo. A senhora Saville, Inglaterra, 5 de agosto de 1700 e alguma coisa. Aconteceu um acidente tão estranho conosco que não posso deixar de registrá-lo, embora seja muito provável que você me veja antes que esses papéis possam chegar às suas mãos. Na última segunda-feira, 31 de julho, estávamos quase totalmente rodeados pelo gelo, que foi se fechando em volta do navio por todos os lados, mal deixando espaço para ele flutuar. Nossa situação era de certo modo perigosa, especialmente porque estávamos envoltos por uma densa neblina. Então aguardamos que ocorresse alguma mudança na atmosfera e no tempo. Lá pelas 2 horas, a névoa foi embora e vimos, estendidas em todas as direções, vastas e irregulares planícies de gelo que pareciam não ter fim.
Alguns de meus companheiros gruíam alguma coisa, e minha mente ficou mais atenta e com pensamentos ansiosos quando uma estranha figura chamou nossa atenção, reduzindo a preocupação com nossa própria situação. Avistamos um veículo baixo, preso a um trenó e puxado por cães, passando em direção ao norte, a cerca de 800 metros. Um ser que tinha o formato de um homem, mas parecia ter uma altura gigantesca, sentado no trenó, conduzia os cães. Observamos com nossas lunetas a rápida passagem do viajante, até ele se perder nas distantes irregularidades do gelo. Essa aparição despertou um espanto difícil de definir. Estávamos, segundo nossos cálculos, a várias centenas de quilômetros de qualquer terra. Tal aparição, no entanto, parecia indicar que, na realidade, essa distância não era assim tão grande. Mas, bloqueados pelo gelo, era impossível seguir sua pista, que havíamos acompanhado com a maior atenção. Cerca de 2 horas depois dessa ocorrência, ouvimos o mar rugir, e antes de anoitecer, o gelo se rompeu e liberou o nosso navio. Mas esperamos até o amanhecer, com receio de deparar no escuro com aquelas grandes massas soltas que flutuavam à deriva, depois que o gelo se rompe. Aproveitei esse tempo para dormir algumas horas. De manhã, no entanto, assim que clareou, subi ao convés e encontrei todos os marinheiros agitados em um dos lados do navio. Pareciam conversar com alguém no mar. Era, na realidade, um trenó, como aquele que havíamos visto, que havia se deslocado até nós durante a noite, sobre um grande fragmento de gelo. Apenas um cão estava vivo, mas havia dentro um ser humano que os marinheiros tentavam convencer a entrar no barco. Não se tratava, como o outro viajante parecia ser, de um habitante selvagem de alguma ilha não descoberta, mas de um europeu. Quando apareci no convés, o imediato disse: "Eis o nosso capitão, e ele não vai deixar que você morra no mar aberto." Ao meu ver, o estranho se dirigiu a mim em inglês, embora com um sotaque estrangeiro. E aí diz o estranho, né? "Antes que eu suba a bordo do seu barco," disse ele, "o senhor teria a bondade de me informar para onde estão indo?" Você pode imaginar meu espanto ao ouvir tal pergunta sendo feita por um homem à beira da morte, a quem meu barco se afiguraria, a meu ver, como um recurso que ele não teria trocado pela riqueza mais preciosa que a terra pudesse produzir. Respondi, mesmo assim, que estávamos em viagem de exploração, em direção ao Polo Norte. Ao ouvir isso, pareceu satisfeito e concordou em subir. Meu Deus, Margaret, se você tivesse visto o homem que assim capitulou por sua própria segurança, sua surpresa teria sido infinita. Os membros dele estavam quase congelados e seu corpo horrivelmente macilento de fadiga e sofrimento. Nunca vi alguém em condição tão miserável. Decidimos carregá-lo até o camarote, mas assim que saiu do ar fresco, desmaiou. Nós o trouxemos então de volta para o convés e conseguimos reanimá-lo, esfregando conhaque em seus membros e forçando-o a tomar pequenos goles. Assim que mostrou sinais de vida, enrolamos cobertores em seu corpo e o colocamos perto da chaminé de um fogão. Foi se recuperando aos poucos e tomou um pouco de sopa, o que o revigorou maravilhosamente. 2 dias se passaram assim, até que voltasse a ser capaz de falar, e eu várias vezes tive receio de que os seus sofrimentos o tivessem privado da razão. Quando se recuperou um pouco, trouxe-o para minha cabine e cuidei dele o quanto minhas obrigações permitiam. Nunca vi uma criatura mais interessante. Seus olhos têm geralmente uma expressão selvagem, até de loucura, mas há momentos em que, se alguém se dirige a ele com um ato de bondade ou lhe presta o mais trivial serviço, seu rosto se ilumina como um raio de benevolência e de doçura, como nunca vi igual. Mas, em geral,
mostra-se melancólico e desesperado, e às vezes range os dentes, como se sentisse impaciência sob o peso dos males que o afligiam. Quando meu hóspede se recuperou melhor, tive muita dificuldade em manter os homens afastados dele, pois queriam fazer-lhe 1000 perguntas. Os caras estão indo para um lugar que não se vai, né? Para uma rota não percorrida, um lugar de difícil acesso, congelante, e acham um ser humano sozinho, sem navio, né? Todo mundo quer entender isso, né? Como assim, né? Que a curiosidade, afinal de contas, também é uma característica humana, não importa a cultura, né? Então, quando meu hóspede se recuperou melhor, tive muita dificuldade de manter os homens afastados dele, pois queriam fazer-lhe 1000 perguntas, mas não permitia que o atormentassem com sua vã curiosidade, pois estava em uma condição física e mental cuja recuperação dependia, evidentemente, de um repouso absoluto. Uma vez, porém, o contramestre perguntou por que ele havia chegado tão longe sobre o gelo, em um veículo tão estranho como aquele. O semblante do homem assumiu na mesma hora uma expressão profundamente sombria, e ele respondeu: para procurar alguém que fugiu de mim. E o homem que perseguia viajava da mesma maneira? Sim. Então acho que o vimos, porque um dia antes do seu resgate, avistamos alguns cães puxando um trenó com um homem dentro, cruzando o gelo. Isso despertou a atenção do estranho, que passou a fazer uma série de perguntas quanto à rota que o demônio, como ele o chamava, havia tomado. Logo depois, a sós comigo, disse: sem dúvida, devo ter estimulado sua curiosidade, assim como a dessas boas pessoas, mas você é gentil o suficiente para não me fazer perguntas. Certamente, seria de fato muito impertinente e desumano da minha parte atormentá-lo com quaisquer curiosidades que eu possa ter. É um diálogo, tá, gente? E, no entanto, você me resgatou de uma situação estranha e perigosa. Teve a benevolência de me devolver a vida. Logo em seguida, ele perguntou se eu achava que a ruptura do gelo poderia ter destruído o outro trenó. Eu disse que não saberia responder com o mínimo de certeza, pois o gelo só se rompera perto da meia-noite, e o viajante poderia ter chegado a algum lugar seguro antes dessa hora, mas isso eu não teria como avaliar. A partir de então, um novo sopro de vida animou a fisionomia do estranho. Ele manifestou o maior interesse em ficar no convés, procurando o trenó que havia aparecido antes. Mas tendo conseguido persuadi-lo a permanecer na cabine, pois estava fraco demais para suportar. Aliás, tenho conseguido persuadi-lo a permanecer na cabine, pois está fraco demais para suportar a rudeza da atmosfera. Prometi, porém, que deixaria alguém observando por ele e que o avisaria na mesma hora caso qualquer objeto novo fosse visto. Esse é o registro do meu diário sobre essa estranha ocorrência até o presente momento. O homem foi aos poucos melhorando de saúde, mas anda bem quieto e se mostra muito intranquilo quando alguém que não seja eu entra na cabine. No entanto, seus modos são tão conciliadores e gentis que os marinheiros todos se interessam por ele, mesmo com tão pouca comunicação. De minha parte, começo a estimá-lo como se fosse um irmão, e seu constante e profundo pesar me aproxima dele e desperta minha compaixão. Em seus melhores dias, deve ter sido uma nobre criatura, pois mesmo devastado como está, mostra-se muito atraente e amável. Eu disse em uma de minhas cartas, minha querida Margaret, que não iria encontrar nenhum amigo neste vasto oceano. No entanto, encontrei um homem que, antes de seu espírito ser devastado pelo sofrimento, eu me sentiria feliz de ter como irmão do coração. Vou continuar escrevendo de vez em quando sobre o estranho, em meu diário, caso tenha novos incidentes a registrar. 13 de agosto, são as entradas do diário, né? Meu afeto pelo meu convidado cresce a cada dia, e ele estimula não só minha admiração, como minha pena, em um grau impressionante.
E como poderia eu ver uma criatura tão nobre ser destruída pela infelicidade sem sentir o mais profundo pesar? Ele é muito afável e muito sábio. Sua mente é culta. E quando fala, suas palavras, embora escolhidas com muito critério, fluem com rapidez e inigualável eloquência. Ele já está bastante recuperado e fica sempre no convés, parecendo procurar o trenó que antecedeu o dele. Mas, apesar de infeliz, não está mais profundamente ocupado com o próprio infortúnio e tem muito interesse pelas atividades dos outros. Tem conversado frequentes vezes comigo sobre meu projeto, que lhe expus sem reserva. Ele acolhe com atenção todos os meus argumentos em favor do meu eventual sucesso e também todos os detalhes das medidas que tenho tomado para assegurá-lo. A simpatia que ele demonstrou me levou facilmente a usar a linguagem do coração, a dar livre curso ao intenso ardor da minha alma e a dizer com todo fervor que me estimula o quanto me disporia de bom grado a sacrificar minha fortuna, minha existência, cada uma das minhas esperanças, pelo prosseguimento da minha empreitada. A vida ou a morte de um homem são um preço pequeno a pagar pela aquisição do conhecimento que eu busco, pelo domínio que devo conquistar e transmitir sobre os inimigos elementares da nossa espécie. Enquanto eu falava, uma densa sombra se espalhou pelo semblante de meu ouvinte. De início, percebi que tentava reprimir sua emoção. Ele pôs as mãos sobre os olhos e minha voz tremeu e me faltou quando vi que não paravam de correr lágrimas entre seus dedos e que um gemido escapara de seu peito arfante. Parei, até que ele falou com voz entrecortada. Homem infeliz, então compartilha da minha loucura? Também tomou da bebida inebriante? Isso é o estranho dizendo, né? Ouça o que vou dizer, deixe-me contar minha história e irá afastar essa taça de seus lábios. Tais palavras, como você pode imaginar, excitaram fortemente minha curiosidade, mas aquele paroxismo de dor que se abatera sobre o estranho superou suas debilitadas forças, e foram necessárias várias horas de repouso e conversa tranquila para que se recompusesse. Depois que dominou a violência de seus sentimentos, pareceu desprezar a si mesmo, por ser escravo de paixões, o que nessa época era visto como um defeito, né? E assim que venceu a sombria tirania do desespero, levou-me a falar de novo sobre minhas questões. Perguntou-me a respeito de meus primeiros anos. O relato foi breve, mas despertou várias linhas de reflexão. Falei de meu desejo de encontrar um amigo, de minha ânsia por uma simpatia mais íntima com uma mente similar à minha, algo que até então não experimentara, e expressei minha convicção de que um homem pouco pode se vangloriar de ser feliz se não tiver desfrutado dessa bênção. Concordo, replicou o estranho. Somos criaturas inacabadas, feitas pela metade, a não ser que alguém mais sábio, melhor, mais agraciado que nós, assim como um amigo deve ser, nos preste sua ajuda para que aprimoremos nossas naturezas frágeis e defeituosas. Tive uma vez um amigo, a mais nobre das criaturas humanas, portanto sei o que representa uma amizade. Você nutre esperanças, vê o mundo à sua frente e não tem motivo para desespero. Mas eu perdi tudo e não tenho como recomeçar a vida. Disse isso com o semblante expressando um pesar tranquilo e assentado, e isso tocou meu coração. Mas ele ficou em silêncio e logo depois se retirou para a sua cabine. Mesmo desanimado como está, ninguém consegue sentir, tão profundamente quanto ele, as belezas da natureza. O céu estrelado, o mar e toda a visão proporcionada por essas regiões maravilhosas ainda parecem ter o poder de elevar sua alma. Um homem assim tem uma dupla existência. Pode sofrer infortúnios e ser assolado por decepções, porém, ao ficar consigo mesmo, é como um espírito celestial, com um halo em volta, dentro de cujo círculo nenhum pesar ou tolice se aventura.
Sei que você ri ao ver meu entusiasmo por esse divino andarilho. Será que você ri ao ver meu entusiasmo por esse divino andarilho? Se o visse, não riria. Você pôde ser instruída e refinada por livros, e ao viver retirada do mundo, portanto tem alguns melindres. Mas isso só a torna mais inclinada a apreciar os extraordinários méritos desse homem maravilhoso. Às vezes me esforço para descobrir qual é essa qualidade que ele possui, que o eleva incomensuravelmente acima de qualquer outra pessoa que eu tenha conhecido. Acredito que seja um discernimento intuitivo, um poder de julgar rápido, mas infalível, uma capacidade de penetrar ao cerne das coisas inigualável em clareza e precisão. Acrescente a isso uma facilidade de expressão e uma voz cujos timbres variados são como uma música que ameniza a alma. 19 de agosto. Ontem o estranho disse: como o senhor pôde facilmente perceber, capitão Walton, tenho sofrido infortúnios imensos e sem paralelo. Eu havia decidido que a memória desses males deveria morrer comigo, mas o senhor me fez mudar minha decisão. É um homem que busca conhecimento e sabedoria, como eu tempos atrás, e espero ardentemente que a satisfação de seus desejos não seja uma serpente que o agrida, como ocorreu comigo. Não sei se o relato de meus infortúnios poderá lhe ser útil, mas quando reflito e vejo que persegue o mesmo curso, expondo-se aos mesmos perigos que me tornaram quem sou, imagino que talvez deduza uma moral última da minha história, uma que possa guiá-lo se tiver sucesso em sua empresa e consolá-lo em caso de fracasso. Prepare-se para ouvir um relato de ocorrências geralmente consideradas maravilhosas. Se estivéssemos entre os cenários mais amenos da natureza, teria receio de deparar com sua descrença. Talvez até que achasse tudo ridículo. Mas muitas coisas parecerão possíveis nestas regiões selvagens e misteriosas. Coisas que fariam rir aqueles não familiarizados com os poderes sempre variados da natureza. E tampouco poderia duvidar que minha história possa expressar, em seu desenrolar, as evidências internas da veracidade dos eventos dos quais se compõe. Você pode facilmente imaginar que eu tenha ficado muito gratificado pela oferta que ele me fez. Isso já é o Walton falando, né? Mas não conseguia suportar a ideia de vê-lo reviver sua dor ao me contar suas desgraças. Senti o maior interesse em ouvir a narrativa prometida, em parte por curiosidade, em parte por um forte desejo de melhorar o destino dele, caso estivesse em meu poder. Expressei esses sentimentos. Eu agradeço, respondeu ele, a sua compreensão, mas é inútil. Meu destino está praticamente decidido. Espero apenas um acontecimento, e então poderei descansar em paz. Entendo como o senhor se sente, continuou, notando que eu queria interrompê-lo, mas está equivocado, meu amigo, se assim me permite chamá-lo. Nada pode alterar o meu destino. Ouça a minha história e verá como está irrevogavelmente determinada. Disse então que iria começar sua narrativa no dia seguinte, quando eu estaria de folga. Agradeci calorosamente por essa promessa. Decidi que toda noite, quando não estiver ocupado, vou registrar, na medida do possível, com as palavras dele, o que tiver relatado durante o dia. Se estiver muito atarefado, farei pelo menos algumas anotações. Esse manuscrito, sem dúvida, dará a você o maior prazer. Mas eu que o conheço e que ouço isso dos lábios dele, com que interesse e compaixão, não irei lê-lo algum dia no futuro. Mesmo agora, enquanto inicio minha tarefa, o timbre sonoro de sua voz se avoluma em meus ouvidos. Seus olhos lustrosos pousam em mim com toda a sua doce melancolia. Vejo sua mão erguida com animação, enquanto suas feições são iluminadas pela alma por trás delas. Estranha e atormentada deve ser sua história. Assustadora a tempestade que envolveu seu garboso navio em seu curso e o fez naufragar. Eila. Então, a próxima parte do livro, né, os capítulos que a gente vai ler a seguir, no próximo vídeo,
são a narrativa desse homem que eles encontraram, transcrita por esse capitão do navio Alton, que vai contando isso por carta para a irmã. Até a próxima leitura.